Bom dia, gente, Porangara. Bom dia, cara. Bom dia, Seja Tepecoé. bem-vinda. Opa. Seja bem-vinda na coluna hoje. Bem-vinde. Você prefere qualquer pronome, né, dos dois, só para confirmar. Sim, Tá. Então, gente, hoje a gente está aqui com o Okara para a gente falar um pouco sobre saúde. Eu gostaria de dar a fala também para o Okara se apresentar. bom, bom dia, me chamo Caravan, eu descendo do povo potiguara, vivo no Rio de Janeiro, formei em psicologia, atualmente faço mestrado em relações étnico-raciais, sou uma pessoa não binária e uma pessoa com deficiência, tenho fibromialgia e todos esses lugares compõem também meu ativismo e a minha fala. Perfeito. E hoje a gente vai falar um pouco sobre saúde mental, né? E principalmente sobre saúde indígena e como que a gente fica na cidade sem aquela pertencimento de coletividade diário que a gente teria se a gente estivesse em um contexto de aldeia ou de comunidade, né? E é uma pauta que acaba permeando todos os espaços, porque até os indígenas aldeados que vêm para a cidade também se sentem desconectados, né? Não é uma coisa só de indígenas de contexto urbano. E muitas vezes a gente acaba também caindo em outros lugares, né? Tem indígenas que vão pertencer a terreiros, tem indígenas que vão pertencer a outros coletivos, e nesse processo a gente vai estar tentando se reconectar e ao mesmo tempo se desconectando, né? Porque é uma via sempre de mão dupla. É difícil se conectar com tudo e não deixar nada também em stand-by, né? Ou deixando passar mesmo. Eu acho interessante pensar assim, não generalizando a realidade das aldeias, né? Mas elas também estão sob ataque no Brasil, né? Elas não estão isentas, né, dessa invasão urbana e colonial. Então, também compõe as questões de saúde mental de quem vive nas aldeias essa invasão do branco, né? E tem, como a gente já fala do espaço urbano, não vou me aprofundar tanto nisso, né? Mas tem também uma série de estudos na psicologia que vão falar sobre esses efeitos, né? Ops, o despertador tocou. Faz É. parte. Mas pensando nesse contexto da cidade, né? Historicamente, a cidade ela acontece nas nossas vidas por meio de uma violência histórica, né? Seja das aldeias que estão no contexto urbano, porque a cidade avançou, né, sobre as aldeias, seja dos parentes que precisam sair das aldeias para trabalhar ou estudar nas cidades, ou a partir de algum conflito no território não conseguem mais viver lá, sejam os filhos dessas pessoas, né, que ao longo do tempo foram perdendo também a conexão com as suas etnias e com o território, por uma série de motivos, né? Então, historicamente, a gente vem parar nesse espaço urbano ocidental, e é importante chamar ele de um espaço urbano ocidental branco, porque nossos povos também criaram cidades, né, em algum momento da história. Só que também eram outros tipos de cidades. Então, essa cidade do branco é uma cidade que a gente que chega em nós a partir da violência colonial, né, a partir da invasão do nosso território. Então, acho que é meio compreensível nessa, né, conexão de que seja um espaço de adoecimento. Sim. E muita gente não sabe, né, claro, mas a gente também está aqui para informar que grandes centros urbanos antigamente eram aldeias, né? Aqui também era um território Guarani, em suma, também Tupi, né? Aproveitar para dar um salve a toda a nação Tupi, né? Que engloba o povo potiguar, também engloba os Tupinambá, e também os Guarani, mais uma galera. Que São Paulo era um grande centro também, de várias aldeias, né? Que permeavam. Então, a maior parte das grandes aldeias foram utilizadas geograficamente como pontos de encontro também quando chegou a invasão. E são dados que muitas vezes as pessoas ignoram ou até esquecem mesmo, imaginam que era tudo mato e que não tinha uma, abre aspas, civilização. E questão também de saúde indígena, a gente vai estar também falando um pouco sobre o suicídio, né? O suicídio indígena
ele sempre existiu, né, desde quando a invasão veio, mas agora, em suma, está bem forte, né? Proporcionalmente, os povos indígenas têm as taxas de suicídio mais elevadas, ainda que não sejamos maiores quantitativamente, quando você faz essa proporção, as nossas são as mais altas, né? E uma série de outras taxas aí são bem altas também, de desgraça para nós, né? Algo que, inclusive, é sistematicamente apagado. É bem comum que nas discussões sobre raça e etnia no Brasil nós nem estejamos presentes, né? Imagina contar com a nossa presença nas análises de dados e estatísticas, né? Sim, com certeza. Felizmente, acho que dá para dizer que não é todo o território, toda a região que as taxas de suicídio estão muito altas, né? Uhum. Existem alguns em que as questões são piores, e aí vai um estudo também para entender tudo que compõe isso, mas geralmente é um encontro entre a cosmopercepção desse povo, e aqui eu não estou dizendo que esse povo acha que o suicídio é uma coisa razoável, mas é porque em muitas cosmopercepções a vida ela não tem esse preciosismo que o cristianismo coloca, né? Você tem que sustentar a vida a todo custo, né? Então, às vezes, o fato de não estar podendo viver da forma que dá sentido para a vida significa que talvez seja melhor existir em espírito mesmo. Né? Então, é preciso considerar essas cosmopercepções também para entender. Mas é o encontro das cosmopercepções com as invasões coloniais, né? Com as violências coloniais, com a vergonha de ser indígena, com todos aquilo que compõe o etnocídio, esse descarte constante da nossa identidade, o empobrecimento, e o que eu chamo de empobrecimento não é que as pessoas vão viver com poucas coisas em relação com a terra, né? Mas dentro dos seus contextos, o que elas entendem como recurso está sendo retirado, né? Então, o rio está poluído, a mata está perdendo a sua diversidade, elas não conseguem cultivar o seu alimento, né? Então, esse empobrecimento da vida, enfim, são uma série de fatores que interagem. Em alguns territórios, as taxas realmente são muito elevadas, mas outros não. Uhum. Né? Então, é isso, sempre preciso ver pontualmente o que está acontecendo em cada região, né? E também os recortes, né? Vai ser sempre em recortes, não adianta. Porque quando a gente fala de povos indígenas, atualmente a gente tem 305 povos diferentes, então territórios diferentes, biomas diferentes, estruturas políticas diferentes e sistemáticas também, né? E, e é bem difícil mesmo. Estar na cidade já é um processo muito doloroso, né? E ainda vir na qualidade de empobrecidos, que então temos menos recursos de acessos de educação, acessos à alimentação, acessos à cultura. Vem muito naquela máquina, né? De tipo, não, a gente tem que fazer 3 vezes mais para que a gente tenha uma notoriedade, porque senão a gente vai estar em dívida, né? Perto de outros acessos. E quando se fala de atendimento para pessoas indígenas, tu também observa esses padrões de baixa estrutura, baixa questão de acesso financeiro, alimentar. Uma coisa que eu converso muito com alguns amigos artistas é que mesmo os artistas mais consagrados indígenas, a gente vê que eles não enriqueceram, que eles estão muito abaixo, né, do que se espera para um artista do mesmo porte, sei lá, Abrão. Sim. Eu acho que é interessante notar que os dados sobre a população no contexto urbano, eles não são tão desenvolvidos assim, né? A gente consegue ver que tem aí cerca de 60% da população indígena está no contexto urbano, né? Então, mesmo que em maioria não estejamos nos territórios indígenas, os dados são um tanto precários sobre isso, né? E mesmo que seja garantido na Constituição que a pessoa indígena tem acesso a direitos como indígena em qualquer território, em qualquer contexto, a verdade é que na prática muitas vezes se entende quem está num contexto urbano como não relevante na hora de acessar esses direitos, né? E a gente viu isso no caso na época da Covid.
em que sim, não se considerava a vacina para essas pessoas um acesso especializado, né? Foi preciso uma briga para que isso acontecesse, sendo que isso é garantido na Constituição. Então, a gente encontra esses desafios específicos na cidade do Estado não nos reconhecer como legítimos. Isso vai desde uma tentativa de destituir as nossas identidades, como impedimento do acesso a direitos, né? Aqui no Rio de sim. Janeiro também a gente tem a Aldeia Maracanã, que é bem próximo ao centro assim da cidade do Rio de Janeiro, e logo é um território muito valorizado, é ao lado do estádio do Maracanã, então tudo que querem fazer é subir um Um estacionamento prédio. ali para lucrar um prédio que seja, né? E o pessoal resiste lá, acho que mais de 16 anos, se eu não me engano. E uma das falas, né, do deputado Rodrigo Amorim, que é um dos que mais ativos na tentativa de tirar o pessoal de lá, é falar como que nós somos falsos índios, né? Ah, sim. Então ele tem vídeo dele apontando, olha, tem até carro lá dentro, né? Como se indígenas não pudessem dirigir. Eles não andam mais de barco, mas a gente tem que estar andando a pé. Pois é, nós somos a única população, o único grupo étnico-racial que se espera que a gente viva como em 1500 para ser legítimo, né? Se a gente usa Exato. celular, se a gente está morando num apartamento, adaptações que tivemos que ter em função da colonização, então a gente não pode nem se adaptar, né? A gente não consegue Exato. viver de forma alguma. Ou a gente teria que ter morrido lá atrás, que era o projeto mesmo, e se a gente vive a como é possível agora, a gente é falso. Então, o nome disso é Exato. É, um projeto de assimilação, né? Que a gente pare sim. de existir de uma forma ou de outra. É um processo muito doido isso, porque aqui em Floripa a gente também tem uma aldeia que fica num terminal desativado, que é Guitajá, que é do povo Caigangue, e é o mesmo sistema. A todo momento eles tentam desqualificar, como se eles não fossem, eles fossem menos índios por morarem ali, ou no processo do tipo, ah, não, eles não estavam aqui, então tem que tirar, sendo que o povo catarinense, né, em base, é muito Xoclengue, Guarani e Caigangue. Esses três povos são os povos que mais haviam aqui, porque os que estavam migrando a gente sempre ignora, né, quando coloca essas coisas. Pode ser que tivesse outros povos que já moravam aqui, mas aí eles não são lidos como povos daqui, nesse processo também da colonização, de tentar delimitar os espaços que a gente podia viver. Mas enfim. Isso E a... é tão precário esse contexto que a gente vive, né, que a própria demarcação das terras já é uma redução de danos, né? Já é Exato. uma tentativa de reduzir os impactos, né? Então, ter algum território que é garantido onde você possa viver aos seus modos. Mas a verdade é que existiam povos nômades, a verdade é que muitos ficavam mudando de região por inúmeros motivos, seja por uma questão assim prática de melhor plantio, dependendo da estação do ano, ou uma questão cosmológica, né, como a gente vê o caso dos Guarani, né, que tem a caminhada, é importante essa circulação, né? Então, a demarcação de terras é uma luta fundamental, mas, na verdade, quando você para ver o cenário geral, ela é uma redução de danos, né, infelizmente. E não adianta também querer demarcar os espaços, né? Porque daí eles não aceitam também a demarcação. Tipo, eles realmente não querem que a gente exista. Aqui tem a aldeia do Morro dos Cavalos, que é Guarani, que estava finalização do processo de demarcação, foi demarcada e agora está sofrendo um golpe de tentativa de retirar essa demarcação. Então, poxa, vocês não querem que a gente exista na cidade, aí querem que a gente mantenha os nossos costumes, aí a gente tem a nossa terra e não querem demarcar nossa terra para que a gente possa manter nossos costumes. Realmente é um processo de etnocídio, né? De genocídio para que a gente não exista. E o quanto que isso influi na nossa mente, né? Na nossa saúde. No que a gente chamaria de bem viver, que poucos de nós temos acesso. Tu poderia falar um pouco sobre bem viver para que a gente traga essa pauta para as pessoas? Tá bem. O bem viver, eu acho que dá para dizer que ele é uma generalização, né, de uma série de perspectivas de vida, né, dos povos indígenas. Né? A gente consegue ver em alguns povos um termo que pode ser traduzido diretamente como bem viver, mas mesmo aqueles que não usam esse termo, a gente consegue ver uma forma de compreender a vida que tem relação com isso que a gente chama de bem viver, né? Que é a importância que se tenha uma relação de equilíbrio,
de equilíbrio entre os seres, né, entre as espécies, entre os integrantes de uma comunidade e com a natureza. Isso que seria uma boa vida, né, diferente do viver melhor capitalista, né, em que você vive melhor na medida em que você acumula lucro, propriedades, e aí isso depende que outras pessoas não tenham, né? Não existe um capitalismo sem exploração, gente. Não sei se alguém estava na dúvida, mas o capitalismo é um sistema econômico que depende da exploração para que alguns tenham muito e a maioria tenha pouco. Né? Então, é uma lógica diferente do capitalismo, que viver melhor significa ter mais que os outros, depende de ter mais que os outros, mas vai viver essa relação de horizontalidade. As coisas não estão bem enquanto a comunidade inteira não tem o suficiente. Exato. E várias culturas, né? Várias cosmovisões também. Tem a caça também, para que tenha essa comunidade, para que tenha essa coisa coletiva de alimentação também. Ao contrário de vários movimentos que existem, né? Tipo, pretos no topo e etc. Geralmente as cosmovisões indígenas não querem um topo. A gente prefere que esse topo seja destruído e que todo mundo tenha uma comunhão de equidade, né? Uhum. E E esse é um ponto que dá muito de encontro com vários processos da vida mesmo, né? Se a gente for pela parte da natureza mesmo, do que seria antigamente, do que até a natureza era, tinha muito esse processo de comunhão. E eu acho que quanto mais a gente tenta viver o tempo da natureza, mais a gente se conecta com o bem viver, e com isso a gente tem também um processo de saúde saudável. Eu acho que sempre quando eu tento viver o tempo da natureza e não o tempo da cidade, que é essa loucura, essa ansiedade, eu vivo com esse centramento em paz. Paz. Só isso. Uhum. Eu acho que é relevante a gente pensar, né, que essa lógica colonial, ela tá sempre ali para engolir a gente, né, colonial e capitalista. O Parente Giva, ele usa o termo colono-capitalismo, que eu acho muito bom. Uhum. Então ela está sempre ali para comer os nossos movimentos, né? E ao mesmo tempo, trazendo um exemplo aí do nosso grupo aliado, ao mesmo tempo que tem o Pretos no Topo, também vão ter os quilombolas, né? Como o Nego Bispo, que se encantou. E eu acho que dá para perceber a diferença de adesão aos discursos, né? Esse é o modo de vida, o modo de vida colonial, ele nos invade dessa forma. É mais fácil as pessoas pensarem no viver melhor. As pessoas conseguem imaginar o fim do mundo, mas não conseguem imaginar o fim do capitalismo. Exato. E aí, ao mesmo tempo que a gente vai ter um quilombola falando de coisas muito próximas do que nós indígenas falamos, né? Ele também não vai ser tão relevante dentro do próprio movimento, né? Então, é sempre esse processo de um combate a essa perspectiva de mundo, essa filosofia capitalista, né, que come o tempo inteiro, né? Também querem pegar os nossos corpos e botar para fazer propaganda, botar para aparecer em algum filme, alguma coisa da Globo, né? E eu não vou entrar aqui no debate dizendo que as pessoas não podem fazer essas coisas, porque eu entendo que elas precisam se sustentar e jogar o jogo para sobreviver, mas enquanto política, né, do nosso ativismo, a gente não pode ocupar esses espaços como o resultado final da nossa luta, né? A gente não está lutando para Exato. ter um lugar legal dentro do capitalismo, né? Nossa luta realmente é da destruição do capitalismo e também de indianização das cidades, né? Que para além dos Exato. territórios demarcados, que as cidades se tornem outras coisas, porque elas são um problema. A gente está vivendo mudanças climáticas muito sérias, né? Quem está no sul sabe muito bem, né? Então, as cidades precisam mudar e elas precisam das perspectivas indígenas para entender o problema que elas estão oferecendo para o mundo, né? Especialmente as E o grandes cidades. quanto, Né? e o quanto que elas realmente ainda dá para mudar, né? Esse é o processo. A gente ainda está permeando um tempo onde a gente possa mudar nossos hábitos, onde a gente possa melhorar também como ser humano e ter um pouco mais de humanidade muitas vezes, que às vezes é o mínimo, porque na nossa bolha no micro a gente pode fazer o macro também se expandir. E o pensamento é sempre esse, né? Desembranquecer os parentes e os não, os não indígenas com pensamentos tão coloniais.
é isso hoje. Eu queria muito agradecer, passa tão rapidinho. Sim, boa. Mas eu queria agradecer Ibe Okara, opa, Okaraíbe. Eu sempre confundindo. Não tem Pela problema. presença. E agradecer a todo mundo que tá